Então, eu mostrei que entre a igreja e Cristo há uma unidade profunda. Né? Cristo e a igreja são uma coisa só. Então, porque a igreja é o corpo místico de Cristo. Foi isso que eu tratei. Né? Essa ideia é fundamental para se compreender a história. Então, Cristo e a igreja... Eu falei também que a história é Deus, o mundo, e a gente se encontra na história, não é isso? É a importância da história. Muito bem. Então, Cristo e a igreja são uma coisa só. Ora, Cristo foi assassinado. Cristo foi morto. Os que mataram Cristo não podem deixar de querer matar a igreja. Óbvio. Se Cristo foi odiado, a igreja tem que ser odiada, sendo ela o corpo de Cristo. Ninguém pode odiar a cabeça e amar o corpo. Não tem cabimento. Se eu odeio a cabeça de alguém, eu odeio todo ele. Claro, o corpo ele vai sofrer. A morte da cabeça vai ser a morte do corpo. Certo? Então, os judeus, tendo perseguido Cristo e tendo morto Cristo, vão ter que perseguir a igreja. Não há outro meio. Está claro? Então, depois de Cristo ter sido morto, ele triunfou com a ressurreição. É claro que esse triunfo de Cristo com a ressurreição deve ter deixado os fariseus completamente de chifre virado. Né? Como é que mataram aquele homem e ele está vivo de novo? Claro. Então é preciso não deixar aquilo se expandir. E desde o começo o cristianismo se expandiu muito rapidamente, por causa dos carismas que Deus deu para os apóstolos, quer dizer, dons para eles fazerem curas milagrosas, para confirmar a verdade que eles ensinavam. Os milagres, os carismas, não são feitos para exibição da pessoa. Olha, eu tenho um carisma. Está claro como eu falo em língua. Está claro? Isso é para televisão. Isso é para exibição. Deus não dá nenhuma graça para alguém que não seja por utilidade das almas. Se Deus dava a São Pedro o dom de curas, é por causa que visava confirmar o que ele ensinava. São Pedro curava com a sombra. Não precisava nem mandar. Ele passava onde a sombra dele pegava, o aleijado saía andando, o cego saía vendo. Está claro ou não? Quer dizer, uma coisa espetacular. E por que esses milagres da noite? Nosso Senhor tinha profetizado que os apóstolos fariam milagres maiores que ele. Por que São Pedro curava até com a sombra? Porque ele traía. E Cristo precisava confirmar a autoridade dele, permitindo que ele fizesse milagres mais espetaculares que os outros. Os outros precisavam dar ordem para curar. Está claro? Precisavam ordenar, precisavam fazer algo. Ele não. Passava, tocando a sombra em alguém, a sombra de Pedro curava. Se a sombra de Pedro curava os corpos, a luz de Pedro curava as almas. Claro? E ele, São Pedro, foi odiadíssimo desde o começo. Tá certo? E os cristãos foram muito perseguidos. Eu não vou poder dar para vocês todos os Atos dos Apóstolos seguidamente. Você não leu? Você também não? Bem, não. Os que não leram, as pessoas sabem ler, juntar letras, tem que ler com caneta. Então, os Atos dos Apóstolos toda a Sagrada Escritura é muito interessante. Mas os Atos dos Apóstolos são uma beleza. Vocês gostam de história de crime, não? Romance de Sherlock Holmes, qual é a história mais interessante de crime que existe? A história do mundo. Só que tem que descobrir o criminoso. Claro? Qual é o criminoso? Esse que é interessante. Então, o livro dos Atos Apóstolos é muito interessante. Então, eu gostaria que vocês lessem os Atos Apóstolos. Não é lição de casa, hein? Não tem nada de lição de casa. Lê quando quiser, certo? Leia os livros dos Atos Apóstolos e vão lendo, sublinhando, lê com a caneta. Todo o livro se lê com a caneta. Quem lê com os olhos não enxerga nada. Tem que ler com a caneta. Tá? E sublinhando certas palavras. A palavra sublinhar é judeus. Todas as vezes que a palavra para o judeu, tem que sublinhar. Vai ser interessantíssimo. Já fez isso, não? É curiosíssimo. Vale a pena fazer isso. Né? Então, os Apóstolos contam como começou a igreja e como ela foi se desenvolvendo. Ela começou a ter muitos milagres e depois, logo, teve um assassinato. Foi morto o primeiro discípulo de Cristo, que foi
o primeiro mártir foi Santo Estevão. Era um moço que era diácono. Ele estava encarregado de distribuir as esmolas. Essa era a função dos diáconos, não era sacerdote. Não tem nada a ver com os diáconos de hoje, né? Que em vez de distribuir as esmolas, coleta. Então, o primeiro a ser morto foi Santo Estevão. Ele era um homem, era um moço muito sábio. E discutia com os judeus e esmagava os judeus, provando que Cristo era Deus. Então, os judeus, não podendo vencer na discussão, resolveram matá-lo. E mataram na pedrada, como se matavam os blasfemos. Levaram-se fora da cidade, se matavam com pedras grandes. Na Palestina tem pedra muito dura. A cabeça deles já é dura, mas as pedras eram um pouco menos, mas enfim machucavam. Então, Santo Estevão foi lapidado, foi apedrejado. Quando morreu, os que atiravam as pedras, para ficar mais cômodo, eles têm aqueles mantos grandes, tiravam os mantos, davam para um moço segurar, enquanto eles matavam Santo Estevão. E Santo Estevão disse para eles: vós matastes o justo, vós que recebeste a lei de Deus por meio dos anjos, vós matastes o justo. Vós matastes o justo. O justo é Cristo, né? Cristo. Então acusa, vós matastes o justo. É certo que aqueles homens que estavam tirando pedras em Santo Estevão foram eles que mataram Jesus Cristo. É certo que que todos eles que estavam lá matando Santo Estevão estavam também no Calvário. O que quer dizer o nós? Os judeus em gênero. Por exemplo, nós somos campeões mundiais de futebol? Somos ou não somos, Caterina? Nós não somos pentacampeões? Filha, somos campeões mundiais ou não somos? Agora somos, né? Agora que ela lembrou que você está falando. Nós somos campeões mundiais de futebol. Mas você jogou? Não. E como é que você é campeão? Como nós somos brasileiros, se for um brasileiro que ganhar, nós participamos desse triunfo dele. Triunfo miserável, mas enfim. Agora eles vão ser campeões de cuspe de distância. Nós também seremos campeões. É um esporte novo, tem em Brasília. Então, nós somos campeões mundiais. Se nós em gênero, porque nós somos brasileiros, quem foram campeões foram 11 que jogaram. Sempre achei esquisito vou tirar a fotografia dos campeões e que todos os reservas tiravam fotografia junto. Mas eles não jogaram. E a estupidez era minha. Porque é claro que aqueles que não participaram diretamente do jogo, mas eram reservas, participaram dos treinos, participaram mais do que eu no pentacampeonato mundial. Claro ou não? A gente participa, que tem que ter parte. Enquanto o Brasil nós temos parte. Santo Estevão dizia: vós recebestes a lei de Moisés, a lei de Deus por meio dos anjos, recebeste a lei. Ora, os judeus tinham recebido a lei há 1200 anos antes. Aqueles judeus que estavam matando Santo Estevão não estavam lá recebendo a lei de Moisés. Está claro, não? Nunca estiveram lá. O tataravô do bisavô de um deles esteve lá. Mas aqueles homens não. E Santo Estevão de vós recebeste a lei. Vós mataste o justo. Ele está falando com o povo em geral. Está claro? Não está dizendo que cada um em particular. Por isso, o Vaticano II errou muito quando diz: não se pode dizer que todos os judeus participaram da morte de Cristo. Mataram Cristo. Claro, Nossa Senhora é judia e não matou Jesus Cristo. Está certo? Os apóstolos fugiram, mas não mataram Jesus Cristo. Então, quando a gente diz que os judeus mataram Cristo, nós falamos em gênero. Está claro? O povo matou Jesus Cristo. Se eles mataram Cristo, eles têm que matar a igreja. Santo Estevão, então, foi apedrejado e pediu a Deus, como última palavra, que Deus perdoasse aquelas pessoas que matavam, que não sabiam bem o que fazer. E aí foi feito um milagre extraordinário. Santo Estevão pegou uma montanha e jogou no mar. Você não conhecia isso, não? Não? Você não ouviu dizer que Cristo disse: se tivesse um grão de mostarda e isso essa montanha, lance ao mar, ela se jogava ao mar? Algum santo fez esse milagre? Não conhece não, não fez. Se tivesse feito, tinha o patrão da companhia de terraplanagem. Uma bobagem.
dizer para uma montanha, mas para quê? Vai entupir o mar. Uma bobão. Montanha é terra, um monte de terra. É uma grande elevação de terra. E terra é judeu. A escritura terra significa homem, e no segundo sentido, o homem propriamente dito, o judeu. Eles são significados para a terra. Por isso que Adão chama-se Adão porque é feito de terra. Terra Adamá. Mas são os pagãos. Uma montanha é uma grande quantidade de terra, quer dizer, um grande homem. Qual foi o grande homem que foi tirado dos judeus e lançado ao mar? Foi São Paulo. Então São Paulo era o moço que estava segurando o manto daqueles que tiravam pedras de Santo Estevão. E quando Santo Estevão pediu a Deus que perdoasse aquela gente, Deus escolheu São Paulo e deu graça enorme a ele para se converter. Ele ajudou na matança do primeiro mártir. Claro? Mas a oração dele, o perdão dele, fez com que aquela montanha, aquele grande homem, terra é homem, montanha é um grande homem, um grande judeu, Saulo de Tarso, fosse para os pagãos. Porque São Paulo vai se converter, vai ser um grande defensor do propagador da fé entre os pagãos. Tá certo? Compreenderam bem? Então, o jogar um monte de uma montanha no mar, não é jogar literalmente um monte de terra no mar, não tem cabimento. É converter um grande homem. E quem converteu o grande homem foi Santo Estevão. Esse moço era Saulo de Tarso. São Paulo, vai ser São Paulo. Os apóstolos contra os milagres de São Pedro, contra as primeiras perseguições, mas eu não tenho tempo se a gente explicar tudo isso aí longamente, senão não saímos daqui até daqui 10 anos. Então, eu peço que vocês dêem uma medida. Os apóstolos vão se divertir bastante. É muito bonito. Então, tratar da conversão de São Paulo. São Paulo, ele era judeu, ele era de Tarso. Tá? Ele nasceu em Tarso. Ele era, então, judeu da tribo de Benjamim, daí o nome Saulo. Saulo, porque o primeiro rei judeu foi Saul, que era na tribo de Benjamim. Então, na tribo de Benjamim era muito comum por o nome de Saulo. Ele nasceu em Tarso e ele esteve em Jerusalém, foi para Jerusalém quando tinha 13 anos para estudar para Rabino que é mestre. Ele foi discípulo de Gamaliel na escola rabínica. Eu já contei como é que era a escola rabínica, né? Não? Pode ser daqui a pouco. A cidade de Tarso recebeu o direito de ter cidadania romana. Os romanos davam o título de cidadão somente para alguns grupos, para algumas pessoas. Era um direito muito alto. Para todos os povos tinham o direito da gente, direito dos povos. Mas depois se dava conforme. O título de cidadão romano permitia que a pessoa tivesse uma série de regalias. Era uma honra muito grande. São Paulo, por ter nascido em Tarso, era cidadão romano. Eu não sei por que razão Roma deu para Tarso o direito de cidadania. Claro? Os judeus não tinham isso. Os judeus eram um protetorado romano. Claro? Os judeus, isso era província já. Bem, ele foi estudar em Jerusalém daqui, né? Jerusalém. Bem, ele foi estudar em Jerusalém na escola de Gamaliel. Havia sempre duas escolas de rabinos, uma rigorosa e outra mais branda. Gamaliel era discípulo de Gamaliel, era da escola mais branda. Bem, Paulo estudou lá e era um fervoroso fariseu. Mas o curioso é que Gamaliel era por não perseguir Cristo. E Paulo, no discípulo dele, era por... Porque ele pôs, né? O discípulo de Cristo estava nas portas, que eu tivesse mesmo entender. Isso era mais moderado no sentido de rigor da lei só, não de temperamento. Então, o São Paulo foi fariseu. Os fariseus eram uma seita judaica gnóstica, eu tratei disso não. Então, ele era fariseu. Os fariseus eram gnósticos. São Paulo, então, tinha boa doutrina. Ele odiava os cristãos. Tá certo? Ele queria o reino na terra e não o reino dos céus. E por isso ele odiava Jesus Cristo e se apresentava como Messias. Ele defendia a unicidade de Deus
de um Deus único sem três pessoas. Então odiava Cristo e ele persegue os cristãos. E conta os apóstolos que ele depois se converteu quando ele foi a Damasco para aprender a matar cristãos. Damasco está mais ou menos aqui. Damasco é uma das cidades mais velhas do mundo. Hoje é. Damasco está mais ou menos uns 500 quilômetros de Jerusalém. É outra província, na Síria. Então ele pegou, disse os apóstolos, ele pegou soldados e foi para Damasco para prender e matar cristãos. Ora, como é que ele podia pegar soldados e ir para Damasco, prender e matar cristãos? Ele não era autoridade de alguma maneira, era cidadão. Claro não. Eu sendo cidadão, sou cidadão brasileiro, você também? Então empatou. Nós somos cidadãos brasileiros, podemos ir no quartel pegar soldados e prender gente em Assunção do Paraguai? Não. E se pegarmos? É crime, né? Crime, vamos preso. E como é que São Paulo podia ir no quartel romano? Pessoal, vem comigo. Para Damasco. E vai embora com eles todos para Damasco para poder matar cristãos. Pela tradição, São Paulo estava acabado. Os apóstolos não diziam isso. Como é que ele tinha direito de matar cristãos? Os romanos deixavam de jogar tropas de um lugar para o outro, de uma província judeia para a província da Síria, sem licença do governo. Que é isso? Que bagunça esse Império Romano? Não era o Brasil. O Brasil ainda não existia. Para ter uma bagunça dessa. E de Jerusalém a Damasco para prender e matar cristãos. Mas é muito atrevimento. Quem é esse Saulo que podia pegar soldado no quartel romano e o governador romano não falava nada? Então passa uma tropa, vou para Damasco. E a polícia não faz nada. Nem uma rádio patrulha vai prender São Paulo. Que negócio é esse? Não tem internet para avisar lá. Estão roubando as tropas romanas. Né? Compreendeu, Gil? Uma coisa estranha. Uma coisa bem estranha. Mas então, já antes de Judas, para prender Cristo, ele pegou a corte, o tribuno. A corte eram 600 soldados romanos. Como é que Judas pôde pegar 600 soldados para prender Jesus Cristo? Esquisito. O exército romano parece uma bagunça, né? O primeiro que passa, pega um grupo e leva embora. Era assim em Roma? Nada. Em Roma a disciplina era tremenda. Uma tropa se portou mal na batalha, tinha uma dizimação. Contra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, morreu. 1, 2, 3, 10, morreu. Matavam de 10 em 10, matavam um. E depois tinha a redizimação. Começa a nova contagem. 1, 2, 3, 4. Na terceira vez, era uma disciplina terrível. Como é que eles aí permitiam essa confusão? Como é que os judeus podiam pegar tropas romanas para prender Jesus Cristo? Ou podiam pegar tropas romanas para ir para Damasco, para prender e matar os cristãos? Essa é uma primeira pergunta interessante. Certo? Porque naquele tempo quem tinha ouro no mundo eram os japoneses. Certo? Hiroshi Goldberg. Eles tinham poder sobre os romanos. São Paulo vai para Damasco e aí tem a conversão dele. No caminho aparece uma grande luz e uma voz grita: Saulo, Saulo, por que me persegue? 2 vezes. Que Deus sempre chama 2 vezes. Moisés, Moisés, tira a sandália. Adão, Adão, onde está? Judas, também traz o nome amigo que vier sempre 2 vezes. Tem 2 testamentos. Então Saulo, Saulo, que me persegue? E Saulo caiu no chão. Tá? Imediatamente ele faz uma pergunta, porque ele é um homem decidido. Quem és tu, Senhor? A palavra Senhor não é de educação. Quem és tu, Senhor? Senhor é a designação de Deus. Ele viu que era Deus. E pergunta, qual é teu? Ele quer saber quem é esse Deus. Quem és tu, Senhor? Mas já reconhece como Deus. Já estava convertido. E nosso Senhor responde: eu sou o Cristo a quem tu persegues. Ora, Saulo perseguiu os cristãos, não Cristo. Cristo estava no céu já. Mas perseguir os cristãos é perseguir Cristo.
Porque cristãos e Cristo formam uma coisa só na igreja. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. A nossa união com nosso Jesus Cristo é uma união profundíssima. Nós estamos mais unidos a Cristo pelo batismo do que as minhas células estão unidas aos meus ossos. Claro? A minha carne aos meus ossos. A minha vida ao meu sangue. Nossa união com Cristo é uma união profundíssima, sendo membros da igreja. Perseguir um cristão é perseguir Cristo. Claro? E nós somos vinga aqueles que perseguem os cristãos. Então, eu sou Cristo a quem tu persegues. De novo decidido e resoluto. O que queres que eu faça? Quer dizer, manda. Primeiro, reconhece como Deus. Segundo, quem és tu? Sou Cristo. O que queres que eu faça? Manda que eu vou fazer. Vai a Damasco. E lá te será dito que deverás fazer. Não vou te dar ordem. Você vai ter que receber ordem de outro. Entendeu? Uma humilhação. Ele, que era um gênio, São Paulo, um dos homens mais inteligentes que houve na história, vai ter que obedecer a outro, receber a indicação de outro. Está claro? E ele vai para onde está cego, e o soldado tem que levá-lo pela mão, porque ele não enxerga mais. Ele vai para Damasco e fica 3 dias em jejum completo. Certo? Manhã, à noite, sem comer nada. 3 dias. No 3º dia, Nosso Senhor apareceu com um outro judeu chamado Ananias, que era um judeu qualquer, lá de Damasco. Diz Ananias, e Ananias falou: fala, Senhor, que teu servo escuta. Vai à rua chamada direita, que lá também tinha uma rua direita. Perto aqui de novembro. Não tinha que novembro lá. Por que não tinha que novembro? Porque não tinha novembro. Segundo, porque não tinha república. Eles eram infelizes. Nós temos a felicidade de ter essa república sadia, pura e elevada, que com tantos políticos honestos e digníssimos, nobres como nossos temos. Vai à direita, e lá tem um homem de Tarso chamado Saulo. Vai e batiza ele. Então, Ananias disse: senhor, não sei se tu sabe. Eu vim dizer que esse homem persegue e mata todos que seguem teu nome. Me mandando para a boca do leão. Quer dizer, o medo de Ananias é o contrário da decisão de Paulo, de Saulo. O que queres que eu faça? Ananias não diz: eu sei que você quer que eu vá lá, mas pensa bem. Esse homem quer matar todo mundo, se eu me manda lá. Vai, porque ele está rezando e fazendo penitência. Ele é um vaso de eleição. Nós todos somos vasos. Os vasos, eles são destinados a vários destinos. Alguns vasos para conter perfumes, outros para conter feijão, arroz, batatinha, farofa, outros para conter água, outras coisas assim. Alguns têm fins dignos, outros fins prosaicos. Assim os homens têm valores desiguais. Mas São Paulo é um vaso de eleição, um vaso escolhido. Deus escolhe. Deus tem preferência. Ao contrário do que dizem os padres hoje, que Deus ama todos igualmente, é mentira. Claro, assim também Deus ama todos os homens, mas não igualmente. Você acha que Deus ama igualmente você e Nossa Senhora? Não, ou acredita só? Não. Eles amam mais a Santo Antônio que você ou não? Não sabe? Claro que ele ama mais a Santo Antônio. Santo Antônio não representa você, não. Imagina, não ama. Ele ama muito mais Santo Antônio, que é um grande santo. Nós não. Nós somos grandes pecadores. Então, ele é um grande santo. Isso. Então, Deus não ama a gente igualmente, não. Deus nos ama mais do que, por exemplo, os selvagens da África. Claro. Permitir que nós nascêssemos em um país católico, em famílias católicas que fossem batizadas, Ele nos tem preferência. Deus nos escolhe no seio de nossas mães. Desde a eternidade Ele sabe que vai ter um Edson, sabe que vai ter um Marcos, sabe que vai ter uma Camila. Sempre Ele nos conheceu. Antes que existíssemos. Então São Paulo era um homem escolhido por Deus desde sempre, desde a eternidade, desde o princípio. Deus, como tem onisciência, São Paulo existia, mas já sabia: vou fazer um homem assim. E esse será uma montanha, um grande homem. Claro? Então Ananias foi lá para batizar São Paulo. Entrou e São Paulo estava rezando.
Então batizou São Paulo, que imediatamente caíram escamas dos olhos dele e ele ficou curado. Imediatamente pediu comida. Não é, agora vamos rezar mais um pouco. Não vem passar por cá. Nada de ser por trás. Traz já o bife aqui. Porque ele estava fraco, ele queria brigar com os judeus, que estava convertido, e para brigar ele precisava ter força. Então, bota o almoço na mesa. Comeu e saiu para a sinagoga de Damasco. Ele foi direto na boca do leão. Ele era conhecido porque era um dos grandes gênios que havia nos fariseus. E quando na sinagoga tinha chegado o grande Saulo, foi uma festa. Chegou Saulo e ele, como visitante, veio falar. Então, tomando a escritura, ele leu um trecho e provou que o Messias era Jesus Cristo, que os judeus tinham matado. Deu um nó no chifre dos judeus, né? Porque esperavam que ele vinha matar os cristãos e defendeu Cristo. Uma briga colossal. Claro. A sinagoga se dividiu, uns judeus contra São Paulo, outros a favor. São Paulo foi escorraçado, mas alguns saíram com ele, foram expulsos. A primeira coisa que ele fez foi dividir, para que todos fossem um não sente. Ele dividiu, porque Cristo ia trazer a divisão. Hoje a gente fala que trouxe a união. Mentira. Nosso Senhor diz, não julgueis que eu vim trazer a paz, mas vim trazer a divisão. Deus divide. Até o fim do mundo ele vai dividir. No fim do mundo ele vai mandar os maus para o inferno, os bons para o céu. Tá claro? Aqueles que seguem a Cristo, eles ficam bem unidos. Mas Deus divide. A verdade divide. Ou se a ama ou se a detesta. Não existe uma posição interna. Então São Paulo foi expulso e uma luta tremenda. Levaram São Paulo logo e esconderam, tá? Porque os judeus queriam matá-lo. E se descobriu isso. Então, quando foi à noite, desceram São Paulo pela muralha de Damasco, para que ele escapasse, dentro de uma certa, para que ele escapasse da fúria dos judeus, que consideravam um traidor, que era um dos líderes do movimento judaico, e agora passou para o cristianismo. Ele veio para matar e foi conquistado. Ele veio para perseguir e foi incluído. Claro. E ele, que era uma esperança pela inteligência, uma esperança dos judeus, agora passou a ser a grande esperança dos cristãos. Tá claro? Foi uma conquista enorme. Está bem claro? São Paulo, ele não foi imediatamente fazer apostolado. Ele foi para Jerusalém, e Jerusalém se desconfiava dele, mas não era. Não, Saulo. E os apóstolos tiveram que fazer, insistir para que os cristãos lhe procedessem. Mas depois, muito perseguido, teve que se esconder de novo. Ele passou, segundo alguns, 10 anos no deserto da Arábia, aqui embaixo. Passou 10 anos longe, meditando, rezando. Isso não está nos Atos Apóstolos, é uma tradição. Se faz algumas pesquisas históricas para conseguir as datas. Ele ficou alguns anos fora. Tem uns anos que ele não vai em lugar nenhum conhecido. Então, depois disso, nesse tempo que ele estava no deserto, Nosso Senhor apareceu muitas vezes para ele. E Nosso Senhor ensinou todo o Evangelho para ele. Claro? Então ele teve uma compreensão. Não é que Nosso Senhor deu um cursinho para ele. Tá? Fez a revelação de uma vez, para que ele compreendesse profundamente. Mas Deus, Cristo, passou diretamente a doutrina para ele. Claro? E depois que ele voltou para Jerusalém, ele foi conferir o que ele sabia com Pedro. Ele disse que subiu a Jerusalém para conferir o evangelho dele com Cefas. Cefas, Pedro. Então ele veio conferir a doutrina dele com Pedro. Ele recebeu o evangelho de Cristo, mas foi conferir com Pedro. Ninguém no mundo recebeu uma iluminação da verdade como São Paulo. Tá claro? Os carismáticos hoje, Monsenhor a Bíblia, etc., não vão conferir o que eles pensam com Pedro, com o Papa. Eles estão iluminados pelo Espírito Santo e falam a vontade que bem entendem. Tá claro? E faz uma confusão enorme. São Paulo, que foi ensinado por Cristo, foi conferir com Pedro. Pedro tinha que aprovar. Porque nenhuma visão, mesmo de Cristo, vale diante da autoridade do Papa. A autoridade do Papa passa sobre tudo. As visões ou aparições
fossem superiores à autoridade do Papa, qualquer um podia ter tido uma visão, e agora que me tinha essa visão que tem a quaternidade em vez da Trindade. Tem 4 pessoas na Trindade, que é a tese do Frei Bosch. Tem 4 pessoas na Trindade. Trindade é de 4. Você ia perguntar? Com o privado de Pedro. Pedro de autoridade. Nenhuma visão, nem de Nossa Senhora, nem de... tem autoridade na igreja. O que tem autoridade é o Papa. Claro? Até São Paulo foi então conferir o ensinamento de Cristo com Pedro. Entendeu que interessante? Bem, depois disso ele vai começar a fazer apostolado. Eu vou rapidamente tratar disso. Nesses mapas aqui, tem aqui as viagens dele. Então, ele se chama Saulo. Só mais tarde vai trocar o nome para Paulo. Eu vou dar só uma indicação de alguns pontos para vocês compreenderem os Atos dos Apóstolos. Então, o nome dele vai ser trocado depois para Paulo. E você não perde cuidado. Vai ser trocado depois para Paulo. A primeira viagem ele fez com São Barnabé, São João Marcos. Vai ser o apóstolo, o discípulo de Cristo, São Marcos, seu padroeiro, que vai ser discípulo de Pedro. Eles fazem uma viagem juntos. Essa viagem, ela começou, tá? A primeira viagem, ele saiu de Antioquia, ele foi para Chipre. Chipre já é uma ilha dominada pelos romanos. O governador de Chipre era Sérgio Paulo. Paulo, o segundo nome, é sempre o sobrenome romano, tá certo? Então, ele é da família Paula, a gens Paula. Essa gens Paula, Paulo quer dizer baixinho. Então, é a família baixinho. São Paulo era baixinho. Todo baixinho é perigoso. Bem, então, vai para Chipre e vai falar com o governador Sérgio Paulo. Reparem, ele não vai fazer apostolado com os operários proletários de Chipre. Não vai falar com os escravos, vai falar com o governador. Ele não era besta. Claro, se pega o governador, pega muita gente, né? Se pega um Zebedeu qualquer, não pega ninguém. Todo o apostolado católico sempre foi feito com as pessoas mais elevadas. Porque pegando as pessoas mais elevadas, se pegam as outras. Os homens com os dedos não são iguais. Então ele tem que procurar pegar sempre o polegar e o indicador. Que segura as coisas, segura a cadeira. O dedinho não pega muita coisa. Então, sempre os apóstolos procuraram pegar as pessoas mais elevadas, os mais sábios, os mais inteligentes, os mais importantes, para depois conquistar os outros. Claro? Então ele vai falar com o governador Sérgio Paulo. E ele começa a explicar o cristianismo para o governador. Tá? E ao lado do governador, diz os apóstolos, tinha um judeu. Tinha um judeu. Curioso, né? Tinha um judeu lá. E o judeu chamava-se Bar Jesus. Então São Paulo falava de contestar. São Paulo estava a Bíblia e pouco de contestar. Foi contestando, até que São Paulo perdeu a paciência. Era baixinho e pesado. Se cansou de falta de educação e disse para o Bar Jesus: fica cego. É um ato de caridade. E outros conseguem. Porque os santos fazem milagres de cura. E fazem também o oposto. Falta de caridade, diria hoje, pessoal. Falta de amor, não é verdade? Mandou ele ficar cego. E ficando cego, ele ficou mudo também. Ele entupiu. Engoliu a língua. Perdeu, pois não, filho. Que língua eles falavam nessa região? Aramaico. Aramaico. A língua de Aram. Aram é uma cidade para lá de Damasco, no norte do Iraque. Essa língua era uma língua geral. Para todo mundo, Paulo de Adua? Não, aí era o grego. Falava Grego. Provavelmente o Bar Jesus falava em aramaico. Mas diante de Paulo, Sérgio Paulo falava em grego. Todos os romanos falavam em grego. O grego era a língua comum do Oriente. Por isso na cruz foi imposto. Jesus não era para os judeus, tem
Pratim, língua de Pôncio Pilatos, em grego e em hebraico. Por isso, na missa tem essas três palavras em três línguas: latim, grego e hebraico. Kyrie é grego, né? Aleluia, Osana, tá certo? Sabaó, são termos, amém, são termos judaicos. Tudo bem? Então ele amaldiçoou o rabino e o rabino ficou cego. Tá? Isso mostra como há direito de maldição contra os nossos. Tá? Há um direito. Aquele que vai contra Cristo, o santo que se opõe, que a ele se opõe, pode usar esse poder. Então, o milagre é para construir e destruir. Tá? Então, o governador Sérgio Paulo, quando viu o rabino ficar cego, abriu os olhos. Opa! Se converteu, melhor aderir, né? Ficou cristão, né? E em São Paulo, então, foi adotado pelo governador de Chipre, Sérgio Paulo. E por isso trocou o nome. Saulo ficou sendo Paulo. Ele passou a ser membro da família do governador de Chipre. Chamava-se em Roma Cliente. Cliente era uma espécie de vassalo. Ele passou a ser membro da família. O cliente tinha uma série de vantagens com relação ao patrício. Sérgio Paulo era de gens nobre, família nobre. Então, o Paulo e o patrício ia proteger o cliente. O cliente tinha que votar no patrício, tinha que pagar o dote da filha. Mas o patrício era obrigado a defendê-lo e alimentar o cliente. Era membro da família, filho adotivo. Certo? Era uma relação feudal. Depois de ir para Chipre, eles partiram para Asia Menor. Né? Eles foram, então aqui tem três cidades, eu vou passar já para vocês. Foram para Perge, depois mais para o norte, Listra, Icônio, e depois Derbe. Eu conto alguns fatos aí, eu acho que vocês podem vendo aí para acompanhando. Vai vendo aí, vocês podem acompanhar melhor. Essa viagem, eu vou dar apenas alguns pontos interessantes para que vocês compreendam o conjunto da história. Saber história não é saber todos os fatos, mas compreender a regra que tem. Tá? Eu vou dar uma série de números. 2, 4, 6, que número vem agora? 8, porque eu estou dando de par em par, 2 em 2, 2, 4, 6, 8. Então pegou-se uma regra. Se eu digo 3, 6, qual é a próxima? 9. A regra é 3, a razão é 3. Assim eu vou dar alguns pontos para verem uma regra, tá? Entender da coisa. Então, São Paulo foi para Antioquia, em primeiro lugar, né? Ele tinha de Antioquia. Isso aqui. Foi isso de Assíria, ele passou de Jerusalém para Antioquia. Antioquia ele foi na sinagoga. Na sinagoga, uma discussão enorme, uma briga colossal. Os judeus, vendo que ele convertia muitos judeus e muita gente do povo, multidão, ficava com muita inveja dele. Cristo já foi morto pelos judeus por inveja. Então, ficaram com inveja dele, eles se lançaram contra ele, expulsaram a sinagoga. E houve pancadaria, etc. E São Paulo, tirando a sandália, sacudiu o pó sobre eles. E nós, quando não fosse recebido, sacudiu até o pó da sandália, que é uma maldição. São Francisco Xavier vai fazer isso em Malaca, no século XVI. E a cidade não o recebeu. Ele sacudiu, foi embora de navio chorando e sacudiu a sandália. Deu um terremoto na cidade, morreu muita gente. Bem, depois disso ele foi para Icônio. Icônio também ele vai na sinagoga. Na sinagoga todo mundo recebia bem, porque tinha ideia de que ele era um dos grandes chefes do grupo dos fariseus. Quando ele começou a falar, em vez de falar contra o cristianismo, falava a favor de Cristo. Então era uma decepção tremenda. E ele provava pelas profecias que Jesus Cristo era Deus, que Cristo na vida dele realizava tudo.